Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo. Meu nome é Fernanda. Nesse vídeo eu trouxe para vocês recomendações para quem quer começar a ler, para quem não tem ainda esse hábito na vida e que deseja ter, porque realmente é maravilhoso. Eu resolvi trazer para vocês aqui algumas ideias de livros que eu acredito que sejam boas entradas para quem quer começar a apreciar a leitura. A primeira recomendação de leitura que eu trago para quem quer começar a ler é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Esse livro é uma delícia de ler. A gente vai acompanhar aqui uma história de um grupo de mulheres que são bibliotecárias, só que não é qualquer tipo de bibliotecária, são bibliotecárias que trabalham a cavalo, levando a literatura para lugares, pessoas que estão mais longe, mais distantes e que não têm tanto acesso. Inclusive, até tem a ver com esse vídeo, né? Porque, afinal de contas, é uma história que fala sobre essa coisa da literatura e se aproximando, né, das pessoas. Então, acho que combina com esse tema aqui de alguém que está interessado, que quer começar a ler. Inclusive, é a leitura que eu estou fazendo agora. Eu estou relendo esse livro, para vocês verem como eu gosto. E é um livro, assim, bem fácil de ler, o texto é bem tranquilo, e a gente vai acompanhar aqui essas mulheres enfrentando uma cidade na década de 30 aqui nos Estados Unidos, para que elas consigam levar conhecimento e o prazer da literatura para mais pessoas, educando e também lutando pelo direito de ter liberdade, afinal de contas são mulheres que trabalham sozinhas, que andam por lugares mais distantes, né, têm mais liberdade, e a própria literatura vai expandindo a nossa mente, vai fazendo a gente pensar. É uma história muito interessante sobre liberdade feminina, através das amizades, através da literatura, de uma forma muito afetuosa e muito corajosa também. Então, eu indico essa leitura para vocês, porque é uma história que envolve, que prende, e eu acho que isso é uma característica importante, né, num livro para quem quer começar a ler, pegar histórias que realmente vão te envolver, que vão fazer você ter prazer em ler aquele livro. O outro livro que eu recomendo para quem quer começar a ler é O Carteiro e Poeta, do Antônio Skármeta. É um livro que eu tive o primeiro contato com ele na escola, mas eu não dei muito bola para ele. E depois, os anos se passaram, eu peguei ele para ler e eu descobri que é um livro lindo demais. Aqui a gente vai acompanhar a história de um jovem que se apaixona por uma outra jovem, né, ali que eles têm entre 18 e 20 anos, mais ou menos. Só que ele não sabe como lidar com essa paixão. E aí ele vai procurar conselhos de um poeta. Nesse livro, o Pablo Neruda é um personagem da história. Ele vai aconselhar esse jovem de uma forma muito bela a se aproximar dessa moça, a viver essa paixão, essa relação de uma forma muito linda, muito poética, muito amorosa, e vai ensinando também esse menino a enxergar a vida através da poesia. O próximo livro que eu vou indicar para vocês é O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Esse é um clássico da literatura brasileira. E por que eu vou indicar ele para vocês? Porque, para mim, esse livro foi um dos primeiros livros que eu li, assim, já adolescente, né? Foi na escola também que eu tive o primeiro contato com esse livro. E eu amei essa leitura desde a primeira vez. Eu já li esse livro umas 4 vezes, né? Pelo tanto que eu gosto. E aqui a gente vai acompanhar a história de um cortiço desde o primeiro momento em que ele é construído. A gente vai acompanhar a vida das pessoas que moram nesse cortiço, todo ali o dia a dia de uma vida dura, com muita paixão, com muita vontade de viver e com muita alegria também, né? Essa coisa do povo brasileiro de encontrar alegria, independente do quão difícil a vida tá, que eu acho que é uma das características mais bonitas que a gente tem. É uma história muito apaixonante, é uma história emocionante. Recomendo muito essa leitura para vocês. O Aloysio Azevedo escreve de uma forma assim bem realista, bem crua. Então é um texto assim bem impactante, bem potente,
que mexe com os nossos instintos, sabe? Outro livro que eu recomendo para vocês, para quem quer começar a ler, é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Aqui eu trago alguns clássicos para vocês, né? A Casa dos Espíritos é um clássico contemporâneo, eu diria. Quando eu estava pensando em quais livros indicar, os livros que foram me vindo à mente não foram livros fáceis de ler, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem que parar um pouco com essa coisa de eu não tenho o hábito da leitura, então eu tenho que pegar uma coisa bem fácil. Na minha experiência, isso não foi o que aconteceu, sabe? Eu fui lendo todo tipo de livro, desde clássicos até romances de banca de jornal, tudo ao mesmo tempo, né? Enquanto, à medida que eu fui me interessando simplesmente pelos livros por causa das sinopses, eu acho que é muito legal a gente ter essa autoconfiança, sabe? De falar, peraí, por que eu não vou conseguir ler? Claro que eu vou, né? É claro que quando você começa a ler um livro e aí você vê que o texto tá mais difícil, tá mais complicado, ou que simplesmente você não tá conseguindo se conectar, eu acho que cabe parar, né? Mas não se intimide, tá? Por nenhum tipo de livro, nenhum autor, porque eu acho que assim a gente acaba se limitando à toa e de repente vai ser sim um grande clássico que vai fazer você se apaixonar pela literatura, sabe? Então, eu diria assim, não se limite. Veja todos os livros como possibilidades para você ler agora, independente se você já leu muito ou pouco, tá? Aqui a gente vai acompanhar a história de uma família através de algumas gerações. É muito interessante para conhecer a cultura mesmo da América Latina como um todo. Eu acho que tanto a Casa dos Espíritos quanto 100 Anos de Solidão trazem aqui conteúdos que são assim viscerais para nós latino-americanos, sabe? São histórias que vão tocar a gente em lugares que a gente de repente não acessa há muitos e muitos anos, assim, conteúdos ancestrais, né? Algo que de repente habita ali o nosso inconsciente, só que de uma forma muito bonita, muito poética, muito envolvente e apaixonante. Aqui também tem realismo mágico nesse livro, que é algo que eu particularmente adoro. Eu acho muito legal quando o autor se liberta das amarras da realidade e se permite trazer os conteúdos dos personagens de uma forma mais livre, mais poética, sabe? Então, e aqui a gente vai conhecer personagens que você não vai esquecer nunca mais na sua vida. Então, eu indico muito para vocês essa leitura. A Casa dos Espíritos é um dos meus livros favoritos da vida. E o último livro que eu gostaria de trazer para vocês como indicação é O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. Meu francês não é muito bom, então provavelmente não estou falando direito o nome dele. Mas esse livro, eu gosto dele, não só ele é fininho, rapidinho, assim, em uma sentada você vai ler esse livro do início ao fim. Eu gosto muito desse livro porque, para mim, ele traz assim uma forma muito doce de ver a vida, sabe? Eu tenho também esse livro guardado assim no meu coração, na minha história como leitora, porque esse foi um livro que eu lembro quando eu tinha assim uns 6, 7 anos, e eu já lia mais, né? Eu aprendi a ler, eu tinha 5 anos, né? Foi no antigo CA, né? E eu lembro que nessa época eu ia lá na estante dos meus pais e eu pegava esse livro e eu ficava folheando ali, lendo as primeiras páginas. Eu achava esse livro grande e eu lia só o início dele, mas era um livro que várias vezes eu ia lá, eu pegava esse livro e eu lia as primeiras páginas. Aí depois passava um tempo, eu ia lá, pegava esse livro e lia as primeiras páginas. E eu ficava muito intrigada com a questão do chapéu e da cobra, sabe? Para quem já leu vai saber o que eu tô falando, que é bem no iniciozinho. E então, assim, é um livro que eu guardo com muito carinho no meu coração.
depois, mais velha, eu peguei ele, né, li do início ao fim. É uma história que vai aquecer o seu coração, que vai fazer você se sentir num estado mais sublime. Eu indico muito essa leitura para vocês também, para quem quer começar a ler, né? É muito bom a gente também, esse orgulho, né? Assim, ai caramba, comecei um livro e consegui terminar, né? Então, eu acho que o Pequeno Príncipe, ele é uma forma, né, de ler rapidinho e já sentir esse prazer que todo leitor tem quando consegue finalizar uma leitura. É isso, gente. Essas são as minhas recomendações para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários quais foram os primeiros livros que vocês leram, quais livros que vocês estão pensando em pegar para ler, né, para quem está começando. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu curtir aqui para mim, por favor, que vai me ajudar a divulgar o meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijinho. Tchau.